amigos do Cristal Cigano, vamos fazer as previsões para o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário, segunda quinzena de janeiro. Esse aqui é o baralho cigano. Nós vamos tirar 7 cartas referente ao amor. Sete cartas referente ao trabalho e à vida material. E 7 cartas nós vamos deixar que o baralho cigano fale algo para o elemento ar, sobre qualquer setor de sua vida. Então, que o universo fale com o elemento ar. Essa é a carta temática, então vamos começar por ela. A carta temática é a carta que rege o jogo em todos os setores da vida do consulente. Ela é do naipe de ouros, ela se refere ao elemento terra e ela fala de um corte. Então, ele diz que o corte ele é necessário para que a gente tenha uma reavaliação da nossa vida e uma evolução a partir dos acontecimentos. Vamos ver como essa carta se relaciona no decorrer do jogo. Na parte afetiva, que é a primeira linha, para o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário, ele fala o seguinte: que você é uma pessoa que tem bastante sorte na questão de relacionamentos. No entanto, aqui fala que no meio do seu caminho, né, você tem sorte na questão de relacionamentos, mas ele fala também aqui no meio do caminho apareceu uma situação de triângulo amoroso, tá? Por quê? Porque ele fala aqui de sorte, mas alguma carta aqui, ó, essa carta de paus, ela fala de julgamentos, né, e condenações, é uma carta de ação e reação. E aqui ele fala de novidades que vieram no caminho. Como nós estamos falando aqui de um relacionamento, novidades que vêm no caminho, e depois eu termino aqui com uma carta de ação e de reação, que é o naipe de paus, com a cobra, ele indica que houve um triângulo amoroso e que isso trouxe prejuízos ao relacionamento. Prejuízos em que sentido? Em que as pessoas já não têm mais aquele afeto de um casal, mas que elas têm consciência de que há um triângulo amoroso, mas a situação de comodidade faz com que a gente permaneça como amigo, né? Isso não é uma situação desejável, porque nós estamos falando da questão de amor, de afeto pelo outro, do carinho pelo outro, e não do amor de amizade.
né? É um outro tipo de amor que nós estamos falando. Então, nessa linha, o baralho fala que haverá sim um corte, porque essa não é a situação que deve ter no amor. Você ser companheiro, amigo, faz parte do relacionamento afetivo, mas um relacionamento afetivo se tornar um relacionamento de amizade é incorreto. Bom, na linha do trabalho de bens materiais, ele fala o seguinte: papéis e documentos sendo assinados e que determinam o fim de um ciclo e começo de coisas novas. Para seguir a intuição em relação a isso, essa carta aqui é do naipe de ouros e ela corresponde ao elemento terra. Então ela fala para você ter o pé no chão para assinar documentos. Aparece compra, venda e separação de bens materiais. Um novo ciclo na sua vida, que também é uma carta aqui do naipe de ouros, do elemento terra, e que vem acompanhada da carta torre, que é a ligação da terra com o céu. Ele vem acompanhado do naipe de espadas, que se refere ao seu elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. O que significa isso? Que você deve colocar a sua cabeça no lugar, seguir a sua intuição, porque tem outra carta aqui do elemento ouro, que é o Sol, que é o naipe de ouro. Então, em sequência, você tem mais uma carta falando aqui do naipe de ouros, que é a chave. Então, em uma linha aqui que fala de trabalhos e bens materiais, você tem 1, 2, 3, 4 cartas que falam dos bens materiais. O que dá a entender no jogo que você teve alguma perda material, né? Aqui fala que você assinou ou teve que assinar papéis e documentos que aparentemente a sua intuição sabia que você ia perder essas coisas, porque ele fala de uma perda de bens materiais ou de dinheiro, mas que isso foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido, porque em sequência aparece um novo ciclo, proteção espiritual, a maior carta do baralho cigano, você abrindo outras portas, conquistando novos bens materiais, conquistando dinheiro chegando até você, com a carta do Espírito Santo, com o naipe de paus, que é o seu elemento. Então, o que dá a entender? Que você teve aí alguma turbulência na parte afetiva que afetou a sua parte material e trouxe algum tipo de perda financeira ou de bens materiais, mas que você sabia que isso ia acontecer. Você tem uma carta de intuição do naipe de copas, que se refere ao elemento água. Então, você sabia que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer, só que foi feito de uma maneira que acabou, no final, sendo positiva para você. O universo quer dizer o seguinte, e ainda está falando tanto da parte efetiva quanto material, que você vai conseguir a estabilidade que você quer, tanto na parte material quanto na parte afetiva. Ele traz isso, ele traz um ideal que você sonha sendo realizado. E ele traz isso com uma sequência de 3 cartas do elemento espada, do naipe de espadas, que é o seu elemento. Então, você consulente, a segurança e tranquilidade, e o anjo da guarda trazendo isso para você. Depois, ele traz mais uma vez o naipe de ouros com a carta do peixe. É a única carta do baralho cigano que fala da parte financeira. Então ele diz que se você teve um prejuízo, alguma coisa assim recentemente, tudo isso vai vir, maneira de falar, a cavalo, retornando para você. Você vai ter a abundância. Tudo aquilo que você perdeu recentemente vai ser devolvido a você em dobro. Em seguida, você tem uma carta aqui de realização, tanto da parte material quanto da parte efetiva.
E o baralho nessa posição indica o seguinte, que se você teve uma perda material foi por conta da parte afetiva. Então ele retoma a questão da primeira linha. Houve um triângulo amoroso e uma pessoa acabou trazendo prejuízo. Tá? Porém, esse prejuízo já era previsto e acabou se revertendo positivo para você. O conselho do baralho é: cuidado. Cuidado, você não é o espertinho do zodíaco. Portanto, haja da maneira que gostaria que agissem com você. Isso aqui é um naipe de paus e ele fala da ação e reação, é o elemento fogo. Todo jogo para você, elemento ar, está positivo. Ele fala de uma turbulência afetiva, fala de um certo prejuízo na parte material, mas que por fim acabou se revertendo muito benéfico para você. Mas ele te dá uma dica: não pense que isso é a lição da sua vida, que é a meta da sua vida. Nem sempre as coisas acontecem assim. Então tome cuidado. Sorte com questões aqui de papéis e documentos. Aqui fala para você pensar muito bem quando você lidar com essas questões de papéis e documentos, mas que elas são favoráveis e positivas a você. Um novo caminho, fim de um ciclo, o anjo da guarda trazendo boas notícias para você em relação à parte financeira. E o baralho te dá uma dica aqui: boca fechada em relação à parte financeira, porque aparece depois a maior carta do baralho cigano, falando que você vai ter essa parte aí bastante favorecida. Você vencendo os obstáculos com a carta aqui do cavaleiro, que é Ogum, de uma forma bastante rápida, colhendo os frutos de tudo aquilo que você plantou e abrindo novos caminhos. Mas ele pede silêncio. E aparece aqui também caminhos abertos para um novo amor. É um novo amor que começou com amizade, tá? Que vai favorecer. O que o baralho indica aqui é o seguinte: que você não haja com esse novo amor da mesma maneira que você agiu com o antigo amor, porque não vai dar certo. Até porque aqui nós temos cartas do elemento fogo. É a lei da ação e reação. Se quer um novo começo, comece direito. Lembrando então que a carta temática é a foice. Ela é do naipe de ouros. E que esse corte que apareceu aqui, tanto na parte afetiva quanto financeira, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E que você tinha consciência disso. Então o conselho do baralho é: preste atenção em tudo aquilo que aconteceu e faça as coisas da melhor maneira possível. Você vai ser recompensado, se você agiu direito, você vai ser recompensado. Tudo aquilo que você perdeu, tanto afetivamente quanto financeiramente na parte material, vai ser restabelecido para você. Vamos clarificar com uma carta aqui do tarô dos anjos. O mestre Hindu quer falar para você na segunda quinzena de janeiro. Quem é o mestre Hindu que estará com você? E a mensagem de Osho. Esse aqui é o arcano maior de Osho. Complemento com o arcano menor de Osho. Vamos ver.
Osho fala da existência. Então, a existência é a nossa comunhão com o universo, o nosso equilíbrio. Para que eu esteja em comunhão com o universo, eu tenho que estar em comunhão com todas as pessoas. Eu sou igual a todos, todos são iguais a mim. Ao mesmo tempo, eu sou um ser único, único no universo, mas eu estou em conexão com todos. E aí ele fala do quê? Da esquizofrenia. O que ele quer dizer com isso? Que você não pode se perder nessa questão aqui da existência e agir como um ser único, como se você fosse o Deus do universo. Senão você vai enlouquecer, você vai ficar perdido entre dois mundos. Você tem que estar em conexão com esses dois mundos. Que dois mundos são esses? É o mundo material e o mundo espiritual. É o seu mundo interno, a sua vontade interna que se realiza no mundo externo, mas é um mundo em que você não vive na individualidade, mas na coletividade. Então ele fala do que aqui, resumindo? Elemento ar, não seja egoísta. Você não vive sozinho nesse mundo. E ao mesmo tempo ele fala o seguinte: não seja assim tão desapegado das coisas. Você também tem que pensar em você. Ele pede o equilíbrio. O equilíbrio entre o eu e o coletivo. Entende? Você não pode ser bonzinho demais, nem egoísta demais. É tudo na medida certa. O universo age no equilíbrio. Aquilo que está fora, ele vai ser reajustado. O mestre hindu fala o seguinte para você. Nesse período aí que você se encontra um pouco perdido, ele fala o seguinte: receba proteção para se afastar do negativo. Há um escudo de luz defendendo você com a força de Kali. Kali é o deus do banimento. Então Kali veio para destruir as coisas que nos fazem mal, quer seja na vida afetiva, na vida material, quer seja com você mesmo. Todos os seus vícios, defeitos que não agregam a você ou a coletividade devem ser banidos. Você tem que fazer uma autoavaliação. E aí o deus hindu Kali, que é o deus do banimento, veio para te ajudar. Ele disse que você tem como fazer essa catarse de si mesmo, para que você possa se reequilibrar e estar em harmonia com o universo. E aí ele fala o seguinte, o tarô dos anjos fala: busque a sua integridade. Integridade física, moral, a integridade do ser, aquilo que você possa olhar para si mesmo sem ter máscaras. A primeira pessoa que a gente tem que ser íntegro é conosco mesmo. Você consegue olhar no espelho e ver realmente quem você é? O que é mais importante, a aparência ou a essência? Esse é o conselho do baralho. Para fechar o nosso jogo, nós vamos pegar a mensagem do biscoito chinês. E ele fala o seguinte: não fique remoendo as coisas do passado, não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça o seu erro. E aí ele está em consonância com a nossa carta do baralho cigano, um corte. Alguma coisa aconteceu que causou um rompimento. E agora não é hora de chorar sobre o leite derramado. Reconheça a sua qualidade, os seus defeitos e mude de atitude. Se desculpar, se lamentar não resolve. O baralho pede, o conselho aqui do jogo é: mude de atitude, esteja em harmonia, faça uma análise sobre essência e aparência. E para finalizar, aqui a mensagem do jogo das bruxas.
Hoje nós estamos com uma ajudante que está pegando o jogo. As mensagens do... Vamos ver aqui o que a bruxa fala. Maus negócios são essenciais para o aprendizado. Não deve se abalar com um negócio que não deu certo, mas aprender com isso. Errar é para todos, aprender com os erros para os vencedores. Você é um. Então, elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Ele está falando a mesma coisa que apareceu na segunda linha do baralho cigano. Houve um corte em que você teve aí que abdicar de bens materiais ou da parte financeira, mas isso aí você já sabia que ia acontecer. E o baralho está falando, a mensagem da bruxa, que você é um vitorioso, aprenda com os seus erros, ok? Esse então foi o seu jogo. Eu peço a Deus Pai Criador Todo-Poderoso, em nome de seu Filho Jesus Cristo, de toda a falange de ciganos do Oriente, que possa iluminar o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, dando o equilíbrio necessário, que ele saiba reconhecer a sua qualidade, o seu defeito, que ele consiga vencer os lamentos, as desculpas e ter uma reavaliação do seu comportamento e atitudes, para que esteja sempre em equilíbrio com o universo e o universo possa responder com abundância de saúde, abundância da prosperidade financeira, abundância da prosperidade de amor. Opcha!